eu sou o Padre Paulo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano de Araçatuba, e nós estamos aqui mais uma vez para falarmos dessa coisa bonita que é a vocação. E hoje, de modo especial, nós vamos falar da vocação do catequista. Proximamente nós vamos celebrar o mês do catequista, aliás, o dia do catequista, né? Dentro do mês de agosto. Uma das vocações celebradas e precisa ser celebrada e lembrada é a vocação do catequista. E para isso nós estamos aqui com dois convidados, catequistas, né? A Cida Tóquio, vamos chamar assim, né? Isso. Que eu conversava com ela ainda há pouco, 35 anos de experiência como catequista, né? Foi coordenador de catequese na sua paróquia, São João. Depois também auxiliou a nível de diocese, a catequese. Hoje ela está aqui conosco no Unisalesiano, é nossa professora de cultura religiosa e também trabalha com a catequese. E o outro convidado nosso é o João Paulo dos Santos Galdino, agente de pastoral aqui do Unisalesiano e também com uma experiência como catequista na paróquia, onde ele é inserido, 10 anos de experiência, né, João? Isso. E agora também catequista aqui do Unisalesiano, né? Não sei se a gente faz tanta propaganda, né, da catequese, abre inscrição e tudo mais, mas parece que o pessoal não se atenta muito, parece que tem que ficar cutucando, né? Mas a gente tem catequese aqui no Unisalesiano, nós estamos preparando jovens até para receber os 3 sacramentos, né? Batismo, primeira Eucaristia e Crisma. Dentro do grupo, uma diversidade muito grande, né? A gente conversava ainda há pouco, tem um número, claro que um pouco mais reduzido de jovens que precisam receber desde o batismo, primeira Eucaristia e Crisma, outro grupo que precisa fazer primeira Eucaristia e Crisma e outro grupo que precisa somente do sacramento da Crisma. Mas é importante a gente falar dessa experiência da catequese, né? Porque está no berço da igreja, né? O catequista, a função do catequista, praticamente a gente pode dizer que nasce, né? Desde o início das nossas primeiras comunidades cristãs. Mesmo que não tenham recebido esse nome de catequistas, mas eram, né, catequistas porque exerciam a função que o catequista exerce hoje. Vamos começar pela Cida, né, João? Que é a mais experiente aqui do grupo, né? Sim. Eu também fui catequista, por isso que eu falei assim, que nós estamos com 3 catequistas. Eu me lembro que eu fiz recebi o sacramento da primeira Eucaristia, depois Crisma, e já engatei sendo catequista, preparação de adolescentes para a primeira Eucaristia, né? Depois eu entrei para o seminário e tudo mais, mas a gente tem essa experiência com a catequese. E o padre também é catequista, né? Sempre. Primeira função de um catequista, o primeiro catequista da diocese é o bispo, depois os padres são catequistas e, claro, os leigos. Os evangelizadores, né? Os leigos. Muito bem, Cida, 35 anos de experiência, hein? Uma vida, né? Uma vida longa. Longa. E o interessante, padre, é como veio para mim, né? Eu era do grupo escoteiro, porque os meus filhos também estavam, então eu era do grupo escoteiro. E aí, nesse grupo escoteiro, eu conheci o padre Ângelo Judelo. Aí o padre Ângelo me chamou primeiro para fazer uma formação com ele. Essa formação durou 1 ano. 3 vezes da semana eu ia lá. O padre Ângelo me envolveu de tal forma que eu me apaixonei. E aí no final daquele ano, eu fui auxiliar dele na catequese do ano seguinte, e daí por diante começou tudo. E uma coisa interessante que eu penso assim, né? Deus não vai lá e capacita, depois ele escolhe. Ele pega a pessoa e manda alguém, manda um anjo, né, para capacitar. E foi assim que aconteceu comigo. O padre Ângelo foi o anjo da minha vida. Ele me ajudou nisso, me ensinou muito do que eu sou hoje, eu devo ao padre Ângelo. Então, a catequese está no meu sangue por conta disso. E o interessante é que um dos meus filhos também é catequista. Eu estou pensando aqui, Cida, quer dizer, 35 anos como catequista, eu estou aqui imaginando quantos jovens passaram, né, por mim, por você, né, vivenciaram essa experiência, né, porque o catequista, ele é evangelizador, né? Ele também evangeliza, ele evangeliza através da palavra, né, dos ensinamentos do evangelho, né, do ensinamento dos apóstolos. Quer dizer, quantos jovens não passaram
Os jovens, depois os filhos desses jovens também já foram meus, né? Passaram por mim. Aí ele vem, olha Cida, tá vendo isso aqui? Meu pai, ó, você também catequizou. Ele também você foi catequista dele, né? Nessa época tal, e mostra. Eu tenho muito orgulho disso, né? Se é a palavra que eu posso usar. Mas gosto. Eu sou catequista porque eu gosto muito. É importante, eu acredito, a gente acentuar essa vocação, né, do catequista, porque, além do que eu disse assim, que ela está no berço da igreja, né, mas a gente sabe que muitas comunidades, no mundo inteiro, não é só a nível de Brasil, não, eu não estou falando da nossa região nortão do Amazonas, é até por aqui, né? Quantas comunidades que não podem ter a presença de um sacerdote todos os domingos e que são organizadas por catequistas, né? Que... A liderança da espiritual ali acaba sendo catequista, né, padre? João, e você também, né? 10 anos como catequista na sua comunidade. Como é que começou a sua experiência? Eu comecei na minha comunidade, aqui de Araçatuba, chama Santo Antônio Maria Claré, pertence à paróquia São Francisco de Assis. Quando eu comecei, só tinham, que é muito comum isso, né? Só tinham mulheres na catequese, à frente das turmas de catequese. Os homens, muitos dos homens acabam que não assumindo essa vocação, né? E eu era jovem também. Então, eram duas coisas difíceis. Primeiro, um homem querendo assumir a responsabilidade de ser um catequista, e segundo, um jovem. Então, eu entrei no processo de formação e fui tomando gosto. Diferente de outros, algumas coisas dentro da igreja sempre foram acontecendo de maneira diferente comigo, né? Enquanto as pessoas entravam, faziam todo aquele processo, né? Preparação lá para a primeira Eucaristia, depois a perseverança, depois o crisma. Eu já fiz a Eucaristia, o crisma, então foi muito rápido algumas coisas para mim. E não menos importante e não menos fecundo. E aí depois eu assumi essa responsabilidade. E aí eu comecei a trabalhar... Eu trabalhei sempre com turmas de crisma, a formação para o crisma. E também me recordo que eu trabalhei em algum momento, o pessoal da Pastoral do Batismo chamou também para essa catequese batismal, que era parte do testemunho do jovem cristão, né? A importância de ter essa responsabilidade, os pais, os padrinhos assumirem isso. Porque também tem essa questão da catequese, né? Muitas pessoas às vezes se preocupam na escolha dos pais e dos padrinhos só por uma questão de financeira, uma questão de quem vai dar presente ou não para aquela criança. Mas não, tem que ser de fato um compromisso. E esse é o papel do catequista, mostrar esses caminhos que essas pessoas vão estar unidas pelo sacramento, né? Então, minha vida começou nesse modelo, padre, sabe? O jovem que assume esse compromisso, assume essa responsabilidade, como a Cida disse. Deus não nos capacita para depois nos pôr a serviço, né? Primeiro ele nos acolhe e com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, com as diversas experiências com as quais nós vamos passando, a gente vai se formando também com essas turmas, né? Com certeza. A formação do catequista é diária, né? Sim. Diária, não tem jeito. A formação do cristão é diária também, mas do catequista é muito mais empenhativa, porque ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Então, parece que ele liga a antena mais, com mais atenção às coisas, né, que acontecem, né? E o catequista tem que ter essa preocupação, né? Ele tem que ter se preocupar em se formar, porque, como a gente disse, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, formar outros cristãos. E a juventude está diferente também, né? A catequese que eu recebi é diferente da que eu trabalho hoje, né? É muito diferente. Então, nós precisamos pensar nisso. Quem vem até nós, quem nos procura, são pessoas que também têm uma bagagem. E nós temos que trabalhar com isso, né? Sim. Hoje, a catequese, ela é vivência, puramente vivência. Aí sim fica marcado. Nós não estamos mais na era da catequese do decoreba, né? Que tinha aquele livrinho que você tinha que decorar e as orações. Como sala de aula, né? Que você tinha que decorar quem é Deus, né? Deus, né? E o desenhinho, né? Do lado do olho de Deus também, que vê tudo. Agora não, agora é muito mais exigente, acredito eu. Não é que não fosse exigente, né? No tempo passado, mas ainda é exigente. E hoje mais ainda, porque como você disse, Cida, a geração muda, né? O jovem tem uma outra característica. O jovem é mais questionador, ele interroga mais, no sentido assim, não só se questiona, mas ele questiona a gente também, né? Com mais facilidade. Ele é mais aberto, ele não tem essa inibição mais de perguntar, de dialogar. Ele quer sanar
as suas dúvidas. E por isso ele... Aí eu digo assim, o catequista é jogado às vezes na fogueira, né? Assim como o professor em sala de aula, mas o catequista, pela responsabilidade que ele tem... o catequista ele precisa saber que ele tem que se formar e constantemente, porque esse jovem que vem até o catequista, ele traz já uma resposta. E ele quer saber se aquilo que ele tem é verdadeiro ou não. Se o que ele pensa é verdadeiro ou não. Se tem fundamento o que ele pensa ou não. E aí cabe ao catequista... Se está de acordo com os ensinamentos da igreja ou não. Exatamente. O catequista tem que ter esse jogo de cintura de perceber e aí de ajudá-lo a chegar a uma conclusão. Sim. Né? Acho que essa é a grande sacada da catequese hoje. A gente falava sobre a liderança do catequista na comunidade, né? A gente falava até ainda há pouco que muitas comunidades no mundo, né, são coordenadas, né, são dirigidas por leigos, né, que são catequistas, que estão dentro do catequese ou não, mas não deixam de ser catequistas, né? E eu me recordava que quando eu falava com um padre africano, que era meu colega lá na minha comunidade lá em Roma, e ele contava, a gente ficava assim até extasiado com as histórias que eles contavam, né? E ele dizia assim, olha, Paulo, a gente passava até 1 ano sem poder visitar uma comunidade. 1 ano sem o padre poder visitar a comunidade. E quem dirigia toda a comunidade eram os catequistas. E aí ele contou uma coisa interessante, eu fiquei pensando, gente... a gente nem imagina essa realidade. Ele dizia, tinha um catequista que andava 70 quilômetros de bicicleta para poder buscar a Eucaristia, para levar para a sua comunidade, para poder fazer a celebração da palavra, né, com a comunidade. Olha. Isso acontece, né? Ainda hoje a gente vai encontrar a comunidade que tem esse catequista, né, que tem essa figura. Mas isso é edificante, viu, Cida? Eu estava lendo ainda há pouco sobre essa questão do catequista. Quer dizer, quantos leigos, né, hoje a igreja até reconhece santos, né? Vamos pensar no tempo dos nossos mártires. Quantos catequistas morreram, deram a vida, né, em defesa da fé? João falava ainda há pouco de quando ele começou a catequese, que eram mais mulheres catequistas do que homens catequistas, né? Mas se a gente for olhar ultimamente o rol de mártires reconhecidos pela igreja, tem uma infinidade de jovens, homens catequistas que morreram, né, dando fé, testemunho pela fé, em defesa da fé. Muitos. A gente percebe que quem entende de fato a função do catequista e assume, né, esse trabalho, esse serviço, é muito bonito, né? Quem tem consciência eu não falo poder, eu falo quem tem consciência do serviço que ele tem nas mãos, ele se apaixona. Ele se apaixona. Apaixonante. Apaixonante. E aí você está falando disso tudo, estou lembrando da minha neta, a Lorena, que está auxiliando, né, no Salesiano como catequista também. Ela está lá, toda sexta-feira, ela está auxiliando e, vó, eu quero ser catequista assim como você. Falei, olha, está passando de geração em geração. Mas isso é um testemunho, né? Já tem um filho, agora a neta também. Você 35 anos como catequista, né? Você tem, não é só a sua neta, não, mas você tem uma geração de gente que, através do seu testemunho, do seu serviço, também certamente assumiram nas comunidades esse trabalho. Sim, tem. E se não foi como catequista, foi em outro serviço dentro da comunidade. Como ministro de Eucaristia, assim, como leitor, né, que está lá e ajudando, né, nas celebrações. Tem muita gente. Vocês sabem que a gente também conversou com outras vocações, outros vocacionados aqui, né? Inclusive a vocação sacerdotal, depois a vocação religiosa. E interessante, todos eles, foram dias diferentes de gravação, mas todos eles falaram da presença da catequista ou do catequista na própria decisão vocacional. Sim. O testemunho do catequista ou da catequista. Todos eles falaram dessa experiência. Na catequese, né? Eles citaram, né? E a minha catequista, ou o meu catequista, olha que bonito. Né? Eu tinha paixão pela minha catequista. Eu lembro muito bem dela. Ela se chamava Vera. E essa Vera, ela fazia a catequese na casa dela. A preparação era ali. E o interessante é que a gente sentava no chão,
na casa dela, numa varanda que ela tinha, todo mundo sentadinho ali no chão. Ela vinha com as explicações, com os textos e tudo mais. Terminado aquilo ali, a gente rezava de mão dada. Era muito interessante de ver aquilo. Aquela imagem não me sai da cabeça. E a partir daquilo, eu falei, um dia eu quero ser como essa mulher. E foi seguindo, e fui para frente. E sempre fiz teologia por conta de querer saber mais, de querer aprender mais. E continuo na catequese por prazer, por gosto, por amor. Sabe, eu falei que eu tenho uma amizade muito grande com o JC, com Jesus Cristo, que é ele que me ajuda, é ele que me orienta. Então, essa intimidade com Jesus Cristo me faz muito bem. Bom, a catequese não pode fugir de outra inspiração senão ele, né? Senão o próprio JC. Ele é o centro, né? O que o catequista passa, né? O que ele anuncia, o que ele anuncia, né? Tem que ser vivente. O que ele evangeliza Cristo, é Jesus Cristo, né? O catequista é evangelizador dentro da comunidade. Aliás, é um dos principais evangelizadores dentro da comunidade, né? Porque se você, por exemplo, a gente falava ainda há pouco, quantas crianças, quantos jovens passaram, né? Viveram essa experiência com você, né? Quantos jovens você evangelizou e são adultos hoje evangelizados, né? Graças ao teu trabalho, ao teu serviço. Que o filho chega até mim e fala, meu pai foi, né? Meu pai foi te catequizando, né? E hoje eu estou aqui porque meu pai foi, então hoje ele me ensinou que tem que estar aqui, né? Você sabe dizer para mim, Cida, se dentro desse rol de pessoas aí que você catequizou, evangelizou, nenhum escolheu a vida religiosa ou sacerdotal? Vários. Alguns, 2 estiveram aqui em Araçatuba, ficaram aqui em Araçatuba algum tempo, depois foram embora, né? A gente vai chamar pelo apelido alemão, era um deles, que ainda é sacerdote, né? E ele foi para fora do país. E o outro é o Roberto, que também ele é sacerdote e está fora. Mas eu tive outros também que quase foram e desistiram, mas que tiveram começaram esse caminhar. Tiveram esse caminhar. Né? Graças a essa experiência, né? A gente estava falando ainda há pouco sobre esse ministério do catequista instituído pelo Papa Francisco, né? Em 2021, olha só, maio de 2021. Né? Faz tempinho já. Ele tão somente, né? A gente chama de motu próprio, e esse motu próprio tem um nome interessante, que é Antiquum Ministerium, quer dizer, já é um ministério muito antigo na igreja. Né? Falar não somente do serviço de catequista, mas olhar o catequista, o serviço do catequista como um ministério, né? Que é já antigo. A gente falava desde o berço da igreja, das primeiras comunidades cristãs, né? Se a gente vai olhar o documento, que não é longo, é de 6 páginas, né? Páginas de A4, mas ele fala justamente disso. Que São Paulo, nos seus escritos à comunidade de Corinto, já citava os mestres, né? Que já ensinavam na comunidade. Esses mestres supostamente já eram os catequistas na comunidade. São Lucas, por exemplo, uma citação interessante que eu achei foi São Lucas, ele mesmo escrevendo assim: eu também, né, tenho registrado tudo isso que eu ouvi e o que eu aprendi para poder ajudar as comunidades a evangelizar. Mais ou menos isso, né? Não foi com essas palavras, mas com esse teor aí, para ajudar a evangelizar a comunidade. E o Papa Francisco clama, né? Não desistam de ser catequistas. Se a catequese está em você, se você está praticando, não desista. É para frente. É para frente que se anda, vá para frente. E leve outras pessoas com você, né, João? Sim. É importante isso, levar outras pessoas, ter outras pessoas para caminhar com a gente também. O João é jovem, né? Já não é tão jovenzinho, mas é jovem adulto. É, um jovem adulto. Mas você falava que você era catequista na sua comunidade, não no centro, na paróquia, né? na matriz, mas já em uma capela. Quer dizer, certamente o movimento não era tão grande como dentro de uma comunidade, de uma igreja paroquial, né? Mas ao mesmo tempo esse serviço prestado na comunidade, João, que você realizou, né, junto a esses jovens, ajudou também a formar
a edificar essa comunidade com a qual você trabalhou, e certamente graças ao teu trabalho essa comunidade se tornou uma outra realidade, né? Se fortificou mais, né? Cresceu mais, com mais gente participando, né? Não sei. Assim, de fato, eu não tenho dúvida disso, né? Sobretudo nós, enquanto pessoas, a gente vai se fortalecendo, vai se fortificando, e como é importante o jovem assumir o seu protagonismo. A gente fala tanto dessa questão do protagonismo jovem, né? E infelizmente nas comunidades, às vezes o jovem, ele é visto muitas vezes só como uma pessoa que vai carregar mesa e cadeira. Isso é uma discussão que a gente, há anos, o jovem fala sempre a mesma coisa. E as pessoas não dão valor para o jovem, né? O jovem que quer ser um catequista, o jovem que quer fazer uma formação para ministro, o jovem que quer participar ou compor a chapa administrativa de uma comunidade. Então, eu fui me fortalecendo nessa formação, nesse processo formativo, que começou com a minha catequese, quando eu assumi uma responsabilidade como catequista. E isso foi me formando enquanto pessoa, na minha condição humana, enquanto profissional. Eu sempre costumo dizer... E depois eu assumi a coordenação da comunidade por 2 biênios. E os jovens foram vindo juntos, porque... como o próprio Papa Francisco disse, né? Nada melhor que um jovem evangelizando outro jovem, né? O próprio Papa Bento, na Jornada Mundial da Juventude, em Sydney, se eu não me engano... em Madrid, ele também lançou aquele documento para a juventude chamado UCAT, que era um documento que trazia a questão sobre a doutrina cristã, o catecismo da Igreja Católica, onde ali se explicava, e eu sempre apresento isso para os jovens, né? Apresento os documentos, a importância, como a Cida disse aqui, a importância de tudo isso que a gente faz, de todo o trabalho que a gente executa, ser pautado na forma como a igreja pensa. E não é o que eu penso, o que a Cida pensa, enquanto catequista, mas é o que a igreja pensa sobre aquele assunto. Né? Os jovens perguntam, olha, o que a igreja pensa sobre a cremação? Olha, a igreja pensa isso. Né? Olha, o que a igreja pensa sobre isso, sobre aquilo? A igreja pensa isso. Então, não existe dizer, né? Eu penso assim... Então, eu acho, né? Não, ou a gente é igreja e pensa como igreja... ou não dá, né? Como a própria palavra diz, Cristo é a cabeça e nós somos um membro desse corpo. Então, nós somos um só. E esse processo foi ajudando, padre, certamente. Depois nós montamos um grupo de jovens, daí eu saí, fui assumir o setor diocesano da juventude na diocese. Então, eu sempre costumo dizer, muito da minha vida, da minha formação, eu aprendi na igreja. A igreja, ela é uma escola, né? A igreja católica, de uma forma especial, ela tem... se não a melhor formação. Ela forma o indivíduo de forma integral. Nós somos uma instituição salesiana que pensa assim, né? Esse é o nosso diferencial. A gente sempre fala isso. E é muito forte. É muito forte, né? Os jovens que passam por uma instituição salesiana, de uma forma geral, eles reconhecem isso, né? Eu assisti uma entrevista uma vez no Fantástico, que aquele cantor João Gomes estava falando, e ele falou, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem que vários artistas estudaram em casas salesianas. E ele disse, olha, eu estudei numa casa salesiana, e o diferencial de lá era o amor. Michel Teló era o que eles traziam. E a catequese é isso, né? É você trabalhar com as crianças, como a Cida disse, são as vivências. As pessoas que chegam para nós são pessoas com vivências diferentes, famílias diferentes, né? Que querem ser realidades acolhidas. Familiares diferentes. Muito diferentes, né? E que com o passar do tempo, como vocês mesmos disseram aqui da catequese, as famílias também foram sofrendo transformações de famílias, né? A principal catequese está dentro da família, né? Sim, começa na família. Começa na família. Então, a principal catequista a família. A gente fala do ministério do catequista, mas os primeiros catequistas, São pelo os menos, pais. deveriam ser os pais, né? Eu acho que com a gente foi assim, né? Eu me lembro que quem começou a me ensinar as primeiras orações cristãs foi minha mãe, né? Eu nem sabia ler, mas de tanto escutar e repetir, né? A gente acabava aprendendo, né? Padre, nós morávamos em colônia, né? No sítio. Então, na colônia, todo final de semana, todo sábado ou todo domingo, ou à tarde ou na noitinha, tinha reza do terço. Aí todo mundo da colônia vinha. Então, tanto o pai quanto a mãe, os filhos, o vizinho, todo mundo vinha. Terminou aquilo ali, cada um trazia um bolinho, tomava um cafezinho e ia embora. Era o encontro das famílias. E tudo para rezar. Mas, Cida, você sabe que, escutando você falar, a gente fala, mas isso é antigamente. Eu falei, não. Não. Hoje eu ainda escuto famílias, porque eu converso com muitos pais, eu escuto pais dizendo, não,
nós rezamos em casa, como família, nós rezamos o terço em tal horário, porque é mais fácil, porque todo mundo trabalha, tal, não sei o quê. Mas nós rezamos o terço como família. E é bonito isso, né? E são pais de adolescentes ainda, então eles estão percebendo, vivenciando, né, experienciando, evangelizando. Estão sendo evangelizados através dos próprios pais, né? Isso é maravilhoso. E acho que uma coisa bonita que a gente tem que acentuar aqui é um testemunho de fé, né? Sim. O catequista, eu sempre uso uma frase assim, às vezes quando eu estou orientando algumas pessoas, eu falo, olha, ninguém dá aquilo que não tem. Exato. Quer dizer, a gente falou que a função do catequista é uma função exigente, é exigente porque ele se cobra, né? Ele se cobra no testemunho, né? Mas ele se cobra também no sentido da fé, né? Dar testemunho de fé. E o catequista faz isso. E os pais fazem isso, né, em casa com os filhos. Isso é muito importante, né? A família busca também por isso, né? Ela busca. E nós, catequistas, temos que estar atentos a isso também, né? De repente, para evangelizar o filho, para catequizar o filho, Você tem que eu tenho que catequizar buscar o pai e a mãe, né? Porque às vezes o filho vem porque a avó trouxe, mas e o pai e a mãe? Eu tenho que fazer com que eles venham para cá e se sintam bem e que entendam a proposta da catequese, né? E que vivenciar também esses momentos ali. Ou seja, sem você perceber, né? O catequista, ele evangeliza não o jovem, mas ele evangeliza a família. A família. Né? Eu lembro que um dos padres da minha comunidade, ele fazia um encontro, pelo menos a cada 2 meses, que os pais vinham também. E aí, cada vez, era um catequista que se preparava para estar à frente ali. Até para dizer, né? Olha, esse catequista está fazendo isso, está trabalhando dessa forma com o meu filho. E tocava muitos pais. Aí os pais, as primeiras vezes, eram resistentes. Depois já passavam a vir, já perguntavam, quando vai ter o próximo? É uma forma também de evangelizar a família, de catequizar a família. E aí, quando você catequiza a família, o filho, a criança, ela tem uma resposta diferente. Porque sente acolhido, né? O pai e a mãe apoiou, então eu tenho que seguir. Então isso é bom. Aqui a gente não está hoje falando tanto da catequese, mas é claro do ministério do catequista, mas é importante a gente falar sobre esses assuntos aí, sobre esses temas, porque eu me lembro agora da missa dos catequizandos, né? A missa da catequese, onde os pais participam e eles acabam depois continuando o processo, não fica só naquele período que dura a catequese, que é de 1 ano, 2 anos, né? 3 anos, não sei. Mas eles acabam se envolvendo, se inserindo na comunidade. E isso é gostoso e bonito, porque a criança, ele passa de catequizando, e como catequizando ele é o coroinha, depois de coroinha ele se torna um acólito, né? E acaba se envolvendo na comunidade e acaba permanecendo, né? E isso é bonito. Eu acho que isso é o brilho nos olhos, né, do trabalho de um catequista. Quando a gente consegue atingir esse trabalho, né, é uma realização enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque isso também fizeram com a gente, né? Alguém doou a sua vida sendo catequista e conseguiu atingir também esse objetivo nas nossas vidas. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho e as pessoas vão assumindo responsabilidades dentro da igreja, dentro da comunidade, é muito bonito de ver. Sobretudo a família. A gente sempre costuma dizer que o santo de casa não faz milagre. Faz, né? sim. Faz. Sim. E a Cida comentou, o senhor falou, eu me lembro de 2 amigos que eu tenho, assim, são amigos de infância. Nós fazíamos catequese juntos. E eu sempre ia ao terço, né? Quando eu era mais novo. E aí a mãe de um deles não era casada. Moravam juntos há muitos anos, tinham uns 2 meninos, mas ela não era casada. E aí um dia eu até comentei com ela, eu falei assim, ô fulana, tá na hora de você fazer catequese, né? Porque os meninos fazem, você não faz catequese e tal. Aí ela começou a despertar, ela foi, né? Assim, só pra resumir a história, ela fez catequese, o marido fez a catequese para adulto. Depois os 2 se casaram na igreja. Então, e hoje continuam. Então, olha como que é bonito, como que algo que foi construído lá atrás se tornou um projeto sólido e eles seguem esse caminho até hoje, né? E começou na catequese. Pela catequese. Pelas crianças, né? Porque hoje em dia, quando a gente quer fazer com que os adultos mudem o comportamento, a gente geralmente trabalha primeiro com as crianças.
Porque são as crianças que vão levar isso para casa, né? Elas chegam às vezes, eu na minha condição também como professor, a Cida também, quando você fala, olha, a gente tem que jogar o lixo no lixo, a criança chega em casa, ela já fala pro pai, tem que jogar o lixo no lixo. Então, olha, na catequese hoje eu aprendi isso, né? Pai, eu aprendi a ler a Bíblia. Então, isso é importante, né? Isso que a Cida disse também, a catequese do cotidiano, que é o mais importante, né? Não ficar só ali nas quatro paredes, mas ultrapassar isso. Na verdade, igreja. Quando o catequista trabalha bem o seu ministério, né? ministério, a catequese que ele transmite, né, ela dura a semana toda, porque a criança leva isso para casa, né? João, você falou uma coisa interessante aqui que eu queria perguntar para vocês, né? Você mais ou menos já disse alguma coisa, mas a Cida aí com seus 35 anos, né, de experiência, agora eu queria ouvir de vocês esse sentimento, né, que vocês têm quando vocês encontram pessoas que vocês catequizaram, evangelizaram, inseridos na comunidade. Isso deve ser deve ser muito gostoso, emocionante. Emocionante. Né? Eu vejo os filhos dos meus catequizandos, né? Os filhos dos pais que foram meus catequizandos, como leitores, ministros de Eucaristia. Na São João mesmo, eu fui domingo passado na missa, e quando eu cheguei na missa, tinha uma filha de um rapaz que foi meu catequizando como ministro de Eucaristia. Eu fui me comungar com ela, claro, e a hora que eu cheguei perto dela, eu não aguentei. Eu me emociono muito quando eu vejo isso. Eu sou tiete dessa moçada, então eu me emociono mesmo, sabe? Eu vi e falei, gente, que maravilha, ela está aqui, né? E ela estava com o noivo dela. Então eu falei, olha, já trouxe o noivo também, então já é uma outra formação que vem, né? E é importante saber da família, saber disso tudo. E, João, você reparou como a gente acaba sendo exemplo para essa moçada? Sim, isso é muito forte, né? Eles chegam, Cida, pode fazer tal coisa? Ou Cida, dá para fazer? Aí ele fala, olha, vai ter tal coisa assim. É bom ir? É claro que é. Então eu vou. Né? Na celebração de Corpus Christi, nossa, quanta gente me ligou. Onde vai ser, Cida? Porque eu havia comentado, né, que nós teríamos a procissão, que seria menor e tudo mais. Mas eu expliquei, me ligando, onde vai ser? Chamando no grupo do WhatsApp, onde vai ser? Porque eu disse que estaria bom, que eu estaria lá, aí eu vou também. E chegaram lá, Cida, onde você está? Eu estou aqui, me chamando no WhatsApp e se aproximaram. Então, para mim, isso é emocionante. Cida, você falando isso daí, quer dizer, a gente começa a entender, né? E é importante que a gente entenda, todo mundo entenda isso, justamente por essa importância desse trabalho, desse serviço do catequista, né? Que o catequista se torna uma referência na comunidade, que não podia ser outra coisa senão um ministério de catequista, né? Um ministério. Né? E como ministério, eu acredito assim, existe na origem de tudo isso um chamado de Deus. Nós estamos falando de vocação. E vocação sempre é um chamado, ou vocare, né? Deus que chama um para ser religioso, para ser sacerdote, para ser religiosa, né? Para a vida matrimonial, mas hoje nós estamos falando de Deus que chama leigos e leigas para serem catequistas. E não podia ser de outra forma senão um ministério, né? Reconhecer que esse serviço é tão importante na igreja, né? Que a evangelização acontece, é claro, através da pregação dos bispos, né, dos padres, né, mas principalmente através do serviço do catequista. Né? Que o catequista está mais próximo da comunidade, né? Sim. E que o sacerdote com tantas ocupações, o bispo com tanto, mas o catequista está ali. Encontra no supermercado, encontra no salão de beleza, encontra na manicure. No dia a dia, né? No dia a dia. O catequista está mais inserido na realidade social, política, econômica, né? E ele não... Eu acho que uma vez catequista, sempre catequista. O pessoal fala, eu não dou mais catequese, né? Você estava me falando, mas agora eu ajudo, você é catequista aqui no Unisalesiano, mas a minha paróquia eu já não ajudo mais, né? Fiz aquilo outro, mas hoje eu só auxilio. Quer dizer, uma vez catequista, sempre catequista. Não tem. Não tem como. É um estigma. Fica aí. Né? Fica você vai dentro, ser, dentro assim como você recordou da sua catequista, cada um de nós agora, eu acho que a gente está falando aqui, a gente está recordando das nossas catequistas, né?
eu lembrei muito bem agora da minha catequista que me preparou para a primeira Eucaristia, aquela que me preparou para a Crisma, né? Que tiveram grandes influências até na minha vocação como religioso salesiano e sacerdotal, né? E acredito que vocês, todos os catequistas, né, precisam ter consciência, né, de o quanto vocês podem influenciar para o bem tantos jovens, né, tantos adolescentes, né? Como que vocês podem trabalhar, né? Olha que eu disse assim, não é poder, né, mas é uma responsabilidade, um serviço. Olha quanta coisa bonita pode acontecer através do serviço do ministério do catequista. É isso que a gente tem que evidenciar aqui nessa nossa conversa, finalizando a nossa conversa, né? Evidenciar isso, essa vocação tão bonita do catequista, que sempre, como a gente disse ainda há pouco, existiu desde os primórdios da igreja e sempre vai existir. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, você falou isso muito claramente agora, Cida, onde o número dos sacerdotes é tão pouco, né? E a evangelização acontece através dos leigos. E o catequista tem papel primordial nessa ação evangelizadora. E o catequista precisa ter consciência disso, né? Porque a gente faz exatamente isso, João, dê sua mão. A gente acolhe o catequizando e a hora que ele se levanta, a gente vira, coloca a mão nas costas e diz, vai. Tá. Esse acolher, esse primeiro momento que você chama, que você pega na mão, isso fortalece, porque você tocou, da segurança, viu, levantou, deu a segurança, caminho. Muito o caminho bem. É todo seu. Muito bem. Olha, eu sempre concluo as nossas conversas aqui dizendo assim, gente, a gente podia falar tanto sobre isso ainda, né? Mas o nosso tempo também não pode ser muito longo, porque as pessoas precisam ter essa acessibilidade, essa nossa conversa, né? Poder curtir esse breve momento onde nós falamos sobre a vocação do catequista, o ministério do catequista, né? E a gente sempre deixa, eu falo assim, a gente deixa sempre aquele gostinho de quero mais, né? A gente podia fazer mais. Pô, já terminou? Acabou? Não. Né? Quem sabe, outra ocasião nós vamos voltar a falar sobre esse tema, sim, o Ministério da Catequista, tá bom? Agradeço você, Cida, por esses 35 anos, né, de dedicação como catequista, sendo catequista nossa aqui no Unisalesiano. João Paulo Galdino, como a gente disse, mais jovem, né, 10 anos de catequista, e também o seu trabalho como catequista aqui no Unisalesiano. E a todos os catequistas, né, o nosso grande abraço. Eu com uma carreira, você começando, mas eu estou continuando, eu não vou parar não. É isso mesmo, não pode parar não. Obrigado, padre, pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade também, padre. Grande abraço para todos.